Boa noite, sejam bem-vindos. Segundo o jornal Unión del Pueblo Romani de Barcelona, o presidente Trump surpreendeu o mundo inteiro em 2020 com seus elogios aos bons genes da população de Minnesota. O historiador do Holocausto Steve Silberman descreveu o discurso de Trump sobre bons genes como indistinguível da retórica nazista que levou ao extermínio de judeus, pessoas com deficiência e ciganos. Na Ucrânia, segundo o professor Muniz Bandeira, da UNB, as violências iniciadas nas manifestações de Maidan na Zalesnorsk não cessaram. Antes, haviam recrudescido em 2014 com os massacres perpetrados pelas milícias paramilitares neonazistas de Svoboda e outras organizações incorporadas na Guarda Nacional. O fascismo saiu da história para entrar na vida. O que podemos aprender com o passado? Temos aqui, então, para falar sobre isso, o professor Cal. Tudo bem, professor? Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com você, Afonso, e espero que a gente possa ter uma boa conversa. E, infelizmente, são sobre temas que parecem que não passam, né? Ou que transformam o passado num passado que não passa. Você é presente, por gentileza. Bom, meu nome é Carl Schuster, eu sou professor livre docente da Universidade de Pernambuco e atualmente estou aqui na Universidade de Vigo pelo contrato Maria Zambrano de Talento Internacional. Trabalho com temas ligados aos estudos do Holocausto e do fascismo há bastante tempo, me dói falar, mas há quase 20 anos isso, ou seja, o tempo já passou um bocado. E tenho alguns livros que destacam talvez um dos últimos, que é o Passageiros da Tempestade, Fascistas e Negacionistas no Tempo Presente, junto com o Francisco Carlos Teixeira da Silva, da UFRJ. Perfeito, muito obrigado. Bom, vamos começar então no século XIX, né? Nós tínhamos então toda aquela ideia da eugenia, superioridade, né, hierarquia de raças, e temos também o antissemitismo, né, esparramado desde o caso Dreyfus na França, uma série de teorias da conspiração aí, os sábios de Sião, o protocolo dos sábios de Sião. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse panorama aí que veio do século XIX, digamos. Bom, quanta coisa, né? Se a gente for categorizar, a gente já está falando de muitas, eu diria que muitas questões que implicam diretamente da nossa realidade, né? Como nós, por mais que a roupagem em que essas coisas aparecem hoje sejam completamente distintas, porque cada tempo constrói os seus próprios problemas e se reapropria de questões do passado. E aí eu diria que a teoria das conspirações, as teorias das conspirações, também a questão do antissemitismo, a própria questão da eugenia começam a ganhar um outro formato. Mas, como quase todo historiador, eu iria um pouquinho mais para trás. Iria lá para o princípio da Revolução, um dos princípios da Revolução Francesa, a ideia de que os homens nascem iguais perante a lei e como isso é revolucionário do ponto de vista do mundo e do quanto isso incomodou o mundo burguês ocidental, né? Do quanto isso foi difícil de ser aceito nesse sentido. Primeiro porque isso acabava com uma ideia do indivíduo natural, daquele que nascia efetivamente, naturalmente pobre, plebeu, miserável, daquele que nascia nobre e burguês, a questão do sangue, da elite, né? Então, acho que nessa perspectiva, você imagina a força que se tem dentro do mundo, um princípio de naturalização ou de naturalidade da igualdade, mesmo que essa igualdade seja efetivamente jurídica. Isso por si só é um ato ultra-revolucionário. No século XIX, o século XIX é o grande século da transformação, eu diria, e acho que essa transformação perdura até o início do século XX, onde a gente confunde um pouco a natureza de desenvolvimento desses dois períodos da história. Eu diria que o primeiro ponto, a transformação da compreensão do que é a guerra. A guerra passa a ter uma natureza diferente, ou seja, todos os esforços da sociedade civil
passam a estar voltados quase que exclusivamente para o desenvolvimento dela. Então, a ideia de que a industrialização levaria a sociedade a progressos jamais vistos também levou as sociedades a ruínas jamais vistas, né, do ponto de vista prático, de que o nascimento dos grandes centros urbanos e o grande êxodo rural, o inchaço das grandes cidades que começam a se colocar, né, me recorda uma frase de Dostoiévski, falando sobre Nova York, dizia o mais alto, essa perspectiva de caos que eu vejo aqui é, na verdade, o mais alto grau de organização da burguesia. E esse caos das cidades, esse caos colocado para dentro dos grandes inchaços dos centros urbanos que começa a se colocar, é, na verdade, um tipo de organização. É caótico quando se percebe olhando o que é aquilo, mas do ponto de vista do funcionamento é a mecânica. Então, a transformação do tipo de exploração das classes, a forma de como o processo de exploração passa a ser alterado por conta da industrialização, isso é uma questão fundamental. A transformação da dor coletiva em dados da natureza, quer dizer, essa é uma questão que se coloca para dentro do que nós vamos falar do colonialismo, para a naturalização da dor como algo natural daquilo que você não considera parte da sua civilização, como foi o caso, por exemplo, de Leopoldo II no Congo e várias outras experiências duríssimas do colonialismo, como os hereros na Namíbia e a primeira experiência do extermínio perpetrada pelos alemães durante a colonização da Namíbia. O que está se falando nessa transição, e eu acho que isso talvez possa ficar muito claro aqui na nossa conversa, é o que eu poderia chamar de capitulação face ao futuro. A ideia de que a preservação do futuro reside necessariamente em primeira instância, numa regeneração da sociedade, e essa regeneração ela seria, em primeira instância, uma antecipação à degeneração, e a degeneração está ligada à miscigenação, à separação de raças, à separação de pessoas, à contenção de pessoas, e, no segundo momento, dentro dessa perspectiva não só da separação e da contenção de pessoas, o retorno da supremacia do homem branco que corre risco. Então, essa ideia que se coloca no século XIX, no final do século XIX, de raça humana, e que talvez se popularize no Ocidente até por volta de 1910, coloca uma questão fundamental para nós. Quando é que se fala entre o século XIX e o início do século XX em declínio do Ocidente? Quando a raça branca ou a suposta raça branca se diz em perigo, ou se coloca numa situação de que, olha, se nós não tivermos uma contenção daquilo que é estranho a nós podemos desaparecer. Então, tudo que se coloca como declínio é ou o declínio do sistema capitalista industrial de 1880, e a primeira grande crise sistêmica do capitalismo, e depois ao próprio colonialismo, que diz, opa, peraí, se o sistema administrativo britânico tem 250 mil homens e está dominando e se transformou no maior império da história da humanidade, significa que esse império pode desaparecer por uma questão de miscigenação ou por uma questão dos outros grupos que fazem parte do núcleo dominado, do espaço dominado do Império Britânico, por uma questão de quantitativo populacional. Então, se as leis não forem muito claras e se a separação não for muito clara, este homem branco dessa elite vitoriana corre um grande perigo. E é claro que esse processo se dissemina para muito mais lugares. Eu diria que é esse eixo Inglaterra, Nova Inglaterra, já, claro, Estados Unidos, e depois o retorno disso para dentro da Europa, especialmente em países como Dinamarca, Alemanha, Holanda,
que começam a receber parte desses grandes investimentos para pesquisas ligadas à prática, como o caso da eugenia. Eu diria que essa transição entre o século XIX e XX, nós poderíamos chamar de uma transição de uma percepção estagnante de futuro, seja nas artes ou seja na ciência, a perspectiva de que o futuro está em crise e a gente precisa salvá-lo. O que nós chamamos na história de presentismo, e que parece que foi uma invenção de hoje, o conceito de presentismo, na verdade, está lá no século XIX, está lá no início do século XX. A ideia de que, olha, vamos correr porque o futuro corre perigo. Mas o que é o perigo do futuro? É geralmente quando o homem branco, classe média, elitizado ou classe alta, usando terminologias do passado, claro, se coloca em perigo. O retorno de teorias da conspiração, como a teoria da grande substituição, não é, na verdade, uma adaptação contemporânea do século XIX novamente, do homem branco em perigo? O que é novo? Eu gosto muito de parafrasear uma banda de rock brasileiro que até vai voltar em sua configuração original agora, que são os Titãs. A melhor banda dos últimos tempos da última semana. No final das contas, a gente está voltando a isso, a pegar grandes teorias do passado, teorias muito duras nesse passado, e transformar isso em algo que seja efetivamente atual. Perceba quando se fala de eugenia, Afonso, um dado muito interessante. Por exemplo, o ano de 1884, o jubileu da Rainha Vitória, o ano de lançamento efetivamente das grandes pesquisas de Francis Galton, ou Galton, como queiram chamar, mas também o lançamento de Drácula, de Bram Stoker. Aí você fala, bom, o professor agora ficou maluco, porque ele juntou eugenia e juntou Drácula e juntou a Rainha Vitória, quer dizer, tudo isso no mesmo pacote. Olha, do ponto de vista prático, tanto quando se fala a teoria das experiências práticas, que Galton chamou de nova ciência, a eugenia, não é? Está ligada diretamente à metáfora que Bram Stoker colocou em Drácula, porque a natureza do problema é o mesmo, o sangue. E se coloca o sangue como centro de gravidade desse processo, onde se tem que deixar muito claro de que esse ser sobrenatural que vem das fronteiras da civilização, que corrompe, que contamina e que coloca o império em perigo. E que isso só é feito, veja que interessante essa metáfora, Afonso, porque ele só consegue fazer isso porque uma mulher deixa que ele entre. Quer dizer, além dessa perspectiva, ainda se tem uma questão muito demarcada da questão de gênero e da questão feminina dentro desse processo que se coloca de separação da sociedade. Então, aqui nós temos um paradoxo que se coloca para dentro do século XIX, um paradoxo dentro da própria concepção da eugenia como ciência, que é o império, que na verdade se considerava o Império Britânico vitoriano, que se considerava o avanço contra a barbárie, que justificava boa parte da sua dominação, se caracterizando contra o avanço da barbárie, na verdade era a promoção da própria barbárie. E perceba que esse paradoxo, esse discurso paradoxal acontece hoje, mas não necessariamente no sentido estatal ou imperial, como foi no caso da Inglaterra do século XIX. Mas os supremacistas de hoje usam essa mesma analogia, de que eles são aqueles que impedem o desenvolvimento da barbárie, mas, na verdade, são aqueles que promovem a própria barbárie. Porque a grande questão fundamental é que cientistas, romancistas, eu diria que vai de Dorian Gray a Oscar Wilde, passando por grandes nomes da literatura, vão deixar uma coisa muito clara no século XIX: a dificuldade da liberdade para todos e a busca da felicidade para todos. O que isso acaba por ocorrer ou por dar? Muitos vão defender, muitos vão dar a vida por essa questão da liberdade, da felicidade, etc. Mas o que esses
cientistas e que vão construir a ideia de eugenia vão dizer, olha, muito cuidado, porque a liberdade para todos e essa pseudo-busca pela felicidade só vai resultar em uma coisa, na barbárie e no declínio do Ocidente. Ora, o que é o declínio do Ocidente e o que é a barbárie? É o homem branco vitoriano em crise? É verdade a percepção de que era impossível manter um Estado, um império, em contínua conquista e separação de grupos específicos, como vai acontecer também depois que essa teoria se dissemina para dentro dos Estados Unidos e acaba por se juntar a ideia de hereditariedade com a ideia de criminalidade, e que isso perpassa caminhos que a gente nem imagina. Uma das últimas investigações que eu fiz, que vai ser publicada agora no meio do ano, eu encontro parte dessa mesma assertiva que estou dizendo aqui, da ligação entre hereditariedade e criminalidade, na leitura que se faz, por exemplo, de comics nos anos 40 nos Estados Unidos. A ideia de que, olha, criminalidade está ligada a quem lê comics. Se quem lê comics comete criminalidade, ler comics é naturalmente coisa de bandido, mas é geralmente coisas de negros subalternos da periferia dos Estados Unidos. Isso eu estou falando dos anos 40, quer dizer, dentro das universidades americanas, estudos de Imigrantes, psicólogos. né, professor, também? Claro, claro. Então, essa concepção é muito complicada, porque o prisma de análise é sempre a hereditariedade, e a eugenia se coloca como isso, né? Primeiro, ela vem de um impacto muito grande eu diria que um tipo de leitura de Darwin, não é? Porque existem muitas, eu acho que a gente não pode generalizar a leitura de Darwin, tem questões muito duras e muito sérias, mas efetivamente existem outros tipos de leitura, mas a leitura que foi dada a ele naquele momento e depois é chamada as leis de Mendel, que difundiu essa noção de que doenças, de que a predisposição a doenças, a pobreza, a preguiça e determinados tipos de vício eram, na verdade, conformações genéticas e que se transmitiam de geração em geração. E essa perspectiva de identificação de grupos sociais, pobres, mendigos, e, na verdade, eram todas aquelas pessoas que estavam sendo colocadas de lado pela sociedade por conta da própria Revolução Industrial, pelo apogeu da Revolução Industrial. E aí esses grupos acabam por ser identificados como predispostos ao fracasso ou a uma vida parasitária. Então, no final das contas, se constitui a ideia de eugenia negativa e de eugenia positiva. A ideia de que o Estado teria como função, uma de suas E isso funções, ia prejudicar a nação. Claro, a ideia é sempre essa. A ideia de que o conceito de nação pertence às elites, e como pertence às elites, então o que prejudica elas prejudica a nação. E claramente, dentro dessa predisposição de fracasso que essas pessoas possuíam, né, desse organismo, porque se traz os nomes da biologia, né, esse organismo ruim dentro da sociedade, ele deve ser freado. Então, para o Estado, não cabe a ele reformas sociais, por exemplo. O que cabe a ele é conter a reprodução dos pobres. E aí, claramente, estimular a reprodução dos brancos ricos. Então, consequentemente, dentro desse processo, desse paradoxo que se coloca, qual é a função do Estado? A função do Estado naquele momento é defender e servir a essas elites. E o mais interessante é que essa concepção desses indivíduos que fazem mal ao Estado, que degeneram a ideia de nação, isso é muito interessante, está nos últimos estudos que eu fiz agora, que vai para uma revista de estudos alemães, é que constrói o que futuramente vai ser chamado na Alemanha nazista de asociais, os Asoziale, não é? Que são
aqueles que fazem parte desse grupo que foi chamado aqui do século XIX de grupo de pessoas que degeneram a sociedade. O mendigo, o que se chamava de vagabundo, morador de rua, etc. Mas nunca há um problema do desenvolvimento do próprio sistema capitalista, que construiu essas pessoas em número industrial dentro das grandes cidades, né? E não foi uma questão das 15, 16 horas de jornada de trabalho que deixavam essas pessoas, obviamente, mais suscetíveis a péssimas condições de higiene. Quer dizer, você tem aí um grande êxodo, um avanço do inchaço das cidades, saúde precária, um excesso de poluição por conta do carvão, a contaminação massiva da água e da água que essas pessoas mais pobres efetivamente consumiam. Somada a isso, 16 ou mais horas de trabalho. E essas pessoas acabavam por ser identificadas como mazelas da sociedade por hereditariedade, mas não por esses fatores que eu dei a vocês, porque é óbvio que esses fatores tornavam as classes mais pobres mais suscetíveis às doenças. Ora, nós estamos falando ainda de um século, como o XIX, de que a doença mata mais do que a própria guerra, de que foi, mesmo na Primeira Guerra Mundial, a guerra matando mais do que a doença, o número é muito próximo de pessoas que morrem por doença e de pessoas que morrem militarmente na guerra. Então, para mim, a grande questão de Mental, de Galton, era deixar claro: os homens não são naturalmente iguais. E eu acho que esse princípio, na maior parte do tempo, nós continuamos a defender. Os novos grupos das direitas mais extremadas, mesmo que eu tenha dúvida que muitos deles saibam quem foi Galton ou Mendel, acaba por efetivamente reproduzir essas ideias. Porque quando a gente está o tempo todo na sociedade civil contemporânea resgatando o antissemitismo, resgatando teorias da conspiração para construir o outro conveniente, e conveniente aquilo que eu ideologicamente chamo de mundo, efetivamente eu estou tentando dizer isso, de que não existem pessoas iguais, nem naturalmente, nem juridicamente. E nós estamos aí falando, então, num conceito de pátria, num conceito de nação, que quem é a nação, né? São alguns escolhidos, a minha comunidade, né? Que representam uma ideia de ordem, uma ideia de família, enfim, né? Criando quem é a nação, né? Bom, aí estamos vendo a criminalização de certos grupos, né? Hoje, talvez, nas indígenas, nos negros pobres, né? Vamos falar um pouquinho dessa República de Weimar, por favor, que me parece bastante tenso. Eu li a biografia do Himmler recentemente e aparece ali essa questão, né, dele ascendendo, uma família que estava ascendendo, e de repente vem a guerra, ele se torna soldado, então todas aquelas oportunidades desaparecem. Também os pequenos comerciantes que morriam de medo do comunismo, né, votaram no Hitler, toda essa militarização da sociedade. Queria que o senhor falasse dessa república muito tensa e o que o senhor acha onde estão as sementes aí do fascismo? Afonso, veja que coisa interessante. A ideia de que o período mais tenso antes do fascismo é a democracia. Isso me parece ser uma coisa muito interessante. Quer dizer, a ideia de que a democracia é um consenso de paz e é um consenso de estabilização das instituições e das relações sociais não parece ser uma verdade com Weimar. Não é? Parece que a República de Weimar é uma república, né, que, pela quantidade de tensões que ela acumula, ela acaba também produzindo grandes interpretações sobre a sua própria realidade, porque eu diria que nunca se teve as artes, a literatura e o cinema tão difundidos na Alemanha como crítica da própria sociedade, não é, do que propriamente ali na República de Weimar. Primeiro, um dos grandes problemas de Weimar é que Weimar é uma imposição e não um desejo da sociedade, e não eu diria que uma consequência social do pós-Primeira Guerra Mundial. Mas Weimar foi sempre entendido por uma parcela significativa das elites alemãs e da sociedade como um castigo, e um castigo por uma derrota.
por uma derrota que não foi necessariamente militar, pelo menos até o fim efetivamente da guerra, mas uma questão moral de alguém que perdeu efetivamente, politicamente, a Primeira Guerra Mundial. Então, isso tem um peso muito grande, porque isso não fez com que as elites políticas e a estrutura de funcionamento do Império Alemão fosse desmontado. Então, a força do militarismo, a força Nós estamos do falando grande da perda capital, da Primeira Guerra, da claro. perda da Primeira Guerra, claro. Weimar, entre a Constituição de 1919 até, poucas pessoas ainda entendem isso, mas até 1934, não é? Porque quando Hitler chega ao poder em 1933, ele ainda chega pelas mãos de uma Constituição democrática e ainda governa sobre uma Constituição democrática até a morte do Marechal Hindenburg. E é claro que dentro dessa perspectiva na força dessas elites. Eu sempre penso num grande pintor alemão chamado Georg Grotz, e o quanto as pinturas de Grotz foram fundamentais para uma leitura do que foi o contínuo entre o Império Alemão e a República de Weimar, porque ele sempre coloca na pintura os pilares da Alemanha, e esses pilares sempre tem ali o banqueiro, o militar, não é? Sempre tem a estrutura de funcionamento conservadora da sociedade imperial que não foi desmontada para a República. Então, Weimar começa com uma grande tensão entre aquilo que tentou ser sufocada logo no início, que era a social-democracia, e, claro, essa social-democracia acaba por ser sufocada, mas, ao mesmo tempo, em grandes cidades como Berlim, ela se torna um marco fundamental, e se torna um marco fundamental devido à construção icônica das figuras de Rosa de Luxemburgo e Karl Liebknecht. A morte dos dois transforma a luta pela social-democracia e o socialismo também em uma questão. Note que Berlim foi uma das últimas cidades a serem nazificadas dentro do próprio nazismo, efetivamente pela força que a social-democracia tinha ali. Não era pequena essa força, mas, ao mesmo tempo, essa social-democracia que constituiu esse famoso medo do comunismo, ou que foi se plantando ao longo do tempo o que Bergman chamou de ovo da serpente, que deu origem à sedução fascista, é anterior. É anterior porque nós estamos falando de uma sociedade onde os princípios conservadores foram progressivamente, eu diria, assimilados pela sociedade. Né? Quer dizer, por exemplo, quando se fala do antissemitismo, se volta lá a Treitschke e o século XIX, o parlamentar alemão que leva a público pela primeira vez os termos que eram publicados nos jornais e discursa publicamente no parlamento alemão sobre o perigo dos judeus e sobre como essa questão que vinha de fora da política, do parlamento, ela entra dentro do parlamento e entra com uma força avassaladora. E depois que a Primeira Guerra Mundial acaba, começa essa discussão sobre o princípio de quem foram os culpados, ou a chamada teoria da punhalada pelas costas que acompanha o general Hindenburg até o seu julgamento e até a saída do seu julgamento, depois que ele é absolvido de ser considerado criminoso por conta da primeira criminoso de guerra, desertor por conta da Primeira Guerra Mundial, e depois ele volta com uma força imensa na política alemã, mas já muito velho, quando em 1933 convida Hitler a ser o seu chanceler e forma a coalizão que dá origem dentro da Alemanha à ascensão do fascismo ao poder. Então, claramente, esse chamado medo do comunismo é um medo de algo que não é tão grande dentro da própria Alemanha, mas era muito maior numa cidade que tinha uma preponderância política muito grande, que é Berlim. Mas se você não vai a Alemanha toda não funcionava só girando em torno de Berlim. As forças conservadoras vêm de fora e vão cercando toda, toda, todo o centro, toda a capital da Alemanha. O grande problema de Weimar e da aceitação de Weimar
é que, até para os democratas, era difícil aceitar que a democracia era uma imposição, de que a democracia não foi um desejo da sociedade, de que a democracia era ligada e representada diretamente a uma derrota e a uma vergonha. Então, é claro que a forma de como essa sociedade aderiu a essa democracia foi muito diferente, porque, ao mesmo tempo, a própria noção de democracia não tornou essa sociedade, eu diria que, contentora do fascismo ou das teorias fascistizantes. Porque a própria democracia, por exemplo, não vetou, não destituiu o parágrafo 175, que criminalizava a homossexualidade, por exemplo, que vem do Império Alemão e que persegue a Alemanha democrática, a Alemanha de Weimar e até a Alemanha de Hitler e até depois de Hitler. Então, essas questões de que a democracia... E temos o assassinato de lideranças de esquerda também. Várias, como citei, a Rosa de Luxemburgo, Karl Liebknecht, e depois todas as crises de sucessão da social-democracia, porque foi a quantidade de fissuras dentro dela mesmo, né, que acabou levando e gerando e ganhando espaço os partidos menores de uma, abre aspas, direita radicalizada, porque no final das contas a gente sempre fala que o fascismo foi uma radicalização progressiva e ele foi se radicalizando ao longo do tempo, mas no final das contas, quando é que o fascismo não foi radical? Em toda a sua natureza discursiva, em toda a sua natureza formativa, ele nunca deixou de ser radical. Vá ler Mein Kampf ou Second Book, ou As Conversas sobre a Mesa de Hitler, os 3 livros, 2 seguramente escritos por ele, e esse terceiro, uma dúvida sobre a efetiva autoria, mas que gira em torno dele, e você vai ver que os discursos já estão ali. Os discursos anteriores de Stroessner, de Alfred Rosenberg, os ideólogos que tornaram aquele processo possível, o nazismo sempre foi radical, porque no final das contas, o nazismo é uma teoria da violência. E como uma teoria da violência, ele precisa de combate, de embate. E claramente a República de Weimar, eu diria que com a perspectiva de convivência de teorias conflitantes, a democracia mais à esquerda, mais ao centro, com uma social-democracia cristã, e o próprio fascismo ali no centro de gravidade do processo que está em construção, com Putin de Munique e outras questões que vão se seguir pela frente, acabam por mostrar que o nazismo precisava desses diferentes, né? Porque essas teorias diferentes alimentavam a sua natureza violenta e cada vez mais davam a ele o subterfúgio de dizer que, em meio às crises, ele era a salvação, ele era a única opção, né, nesse sentido. Então, o que acabou por acontecer na democracia de Weimar foi um processo que George Moss, já falecido historiador norte-americano, chamou de brutalização da sociedade. E esse processo de brutalização fez com que a sociedade, ao longo do tempo, mesmo num processo democrático, normalizasse meios de sociabilidade brutas, onde o antissemitismo, onde a perseguição a comunistas fosse algo que não fosse efetivamente combatido, de que por mais que essas diferenças pudessem existir, também aquele que a negava, como o caso dos fascistas, não foi combatido. Então, eu acho que a República de Weimar, ela acabou por ser muito, eu diria, ela é um período muito paradoxal dentro da sociedade, porque é um período, como você bem falou, de democracia, mas uma democracia que gerou uma serpente, né, e que fez com que essa serpente florescesse a ponto de fazer um fenômeno muito interessante. Uma ideia se transformar num partido, um partido se transformar num movimento, um movimento se transformar em Estado. Professor, obrigado. Agradeço. Vamos falar um pouquinho justamente da radicalização, que focou muito
nos jovens, né? Então, os jovens acabavam se sentindo superiores a seus pais, porque, afinal, o nazismo dava aquela sensação de ser super-herói, estar dentro de uma grande lenda, que é algo que a gente vê hoje, né, acontecer, por exemplo, sei lá, com essas teorias da conspiração pelo rádio nos Estados Unidos, sai uma pessoa com uma arma e vai em uma pizzaria e dispara porque tem um grande perigo, né? E, por outro lado, os gamers, né, pessoas que se radicalizam porque vão participar dessa história mitológica aí da humanidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse surgimento da SS, depois para a SA, essa violência intimidadora aí, por favor. Bom, primeiro a gente está falando de um partido, como o Partido Nazista, que tinha uma polícia política, ou seja, ele possuía uma polícia própria do próprio partido. Talvez um dos eventos mais significativos de ação dessa polícia está nas memórias e está nos documentos sobre o grande cineasta alemão Fritz Lang. Né? Quando Fritz Lang fez o filme, o primeiro filme 100% gravado em estúdio e falado na Alemanha, chamado M, o Vampiro de Düsseldorf, Fritz Lang estava rodando um filme sobre um assassino de crianças, de matérias que ele tinha recolhido nos jornais, etc., e que na cidade de Düsseldorf estava-se à procura de um assassino que matava crianças em série. E se descobriu efetivamente quem era esse assassino, porque uma das pessoas que desconfiou marcou o casaco dessa pessoa com um M, né? E aí virou M, o Vampiro de Düsseldorf. E a polícia do partido nazista foi até os estúdios de filmagem de Fritz Lang e foi perguntar que história é essa de fazer um filme sobre um assassino em série, isso antes do nazismo chegar ao poder, estamos falando de 1931, 32, não é? E Fritz Lang disse que quando ele viu a suástica no cap de um desses soldados da polícia que sai do set de filmagem, ele disse: ali eu mudei o roteiro e ali este filme virou sobre o nazismo. Não era um filme sobre um assassino de série de crianças, quer dizer, antes mesmo do nazismo chegar ao poder, essa polícia já agia de forma intimidadora fortemente e já existia essa questão de se pensar que qualquer crítica à sociedade que se vinha estava se falando deles e da ação violenta que eles possuíam. Base, a tentativa do golpe de Estado, o putsch da cervejaria de Munique, que levou Hitler à prisão, onde foi escrito e onde foi ditado, na verdade, Mein Kampf e as discussões fundamentais nesse sentido. Ora, nós estamos falando da concepção do chamado Reich dos 1000 anos, a ideia de que o nazismo foi feito para sobreviver à secularidade, eram 1000 anos de Reich, etc., né? Há vários séculos nesse sentido. Então, isso só era possível pela juventude, não era possível de outra forma. Isso era uma coisa muito interessante, porque por mais que a educação tivesse focada na juventude, nas escolas da Jugend, né, da juventude de Hitler, posteriormente na Alemanha, na escola das mulheres, etc., havia uma questão fundamental. Só podia ser possível isso para quem se considerasse raça superior, para quem fosse considerado raça superior. Porque se você volta lá no início da nossa conversa sobre a questão da eugenia, o que a eugenia vai dizer? Olha, se, por exemplo, um negro não adianta, um negro da colônia que estude muito, que tenha estudado nas melhores escolas e que seja muito inteligente. Ele nunca vai chegar aos pés de um homem branco do império. Então, dentro dessa perspectiva, o processo educacional não transforma, percebe? Ele não é entendido como um princípio de transformação, porque já se considerou antes o princípio da hereditariedade. E, consequentemente, o princípio biológico supera o princípio educacional. Então, na Alemanha nazista, e até antes do próprio nazismo dentro do próprio partido, isso também funcionava, que era a ideia de que é possível educar, mas tem que se educar o homem ariano, e não o que não faz parte dentro desse princípio. E, claro, como essa polícia política também muitas vezes andava armada, de posse de armas, era eu diria que uma reverberação da própria violência. A fusão entre SA e SS se dá depois da chamada Noite dos Longos Punhais, das Longas Facas, em 1934, e mais uma teoria conspirativa de que a polícia do partido estava cooptada por pessoas traidoras e que
foi responsável pela tentativa de incendiar o Reichstag e que, com isso, deveria ser fechada e unificada para aqueles que sobraram dentro da SS. E isso era um problema, porque, no final das contas, o que ocorre no início do poder total e central dos fascistas é uma disputa pelo poder entre os Gauleiters, entre aqueles das lideranças, os Reichsführer, como se chamava, né? Göring, Himmler, Goebbels. Eles começam uma disputa imensa pelo poder. E, claramente, Hitler, logo de cara, dá poderes muito grandes a uma pessoa que não era bem vista pelos outros núcleos dentro do nazismo, que era Hermann Göring. Himmler não tinha esse prestígio todo que vai ter a partir de 1900, final de 34, 35. Então, a primeira tentativa de Himmler é tentar unificar as polícias, porque unificando as polícias e tirando a Gestapo da mão de Hermann Göring e ele criando o Escritório Central de Seguridade do Reich, tudo que envolve polícia, tudo que envolve segurança, vai estar preso na mão dele. E ele consegue fazer isso plenamente. Ele tira alguém que tinha uma importância fundamental para a adesão ao Reich de uma cidade como Berlim, que era Goering, e administra a vida de seguridade do Reich toda nas suas mãos no escritório central de seguridade do Reich, que foi em 1944, 45, o prédio mais bombardeado da história de Berlim, né? Tanto que hoje é onde existe o memorial da topografia do terror, que era onde ficava o escritório dessa unificação das polícias. E, claro, o fascismo acaba por ser um processo de sedução da juventude, porque é nela que se coloca o futuro. Os pais desses jovens vêm de uma sociedade alemã derrotada, vem do fracasso da Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, enxergam no nazismo e começam a se convencer de que o nazismo é a possibilidade de regeneração dessa sociedade. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado, Afonso, é no processo de generalização do próprio conceito dos alemães dos anos 20, 30 e 40. Por quê? Porque a gente está sempre acostumado a colocar a ideia de que os alemães cooperaram voluntariamente com o nazismo e que quase todos eram efetivamente nazistas. E esquece que a história, o desenvolvimento da sociedade na história é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Por exemplo, agora eu estou acabando de terminar um trabalho sobre os Mitlaufen, que na verdade são as pessoas que foram levados pela onda, né? Ou seja, ou aqueles que nós chamamos em alemão de Mitmachen, aqueles que fizeram juntos. Então, são pessoas que se beneficiaram de desapropriação de bens de judeus, ficaram ricos, efetivamente não participaram do genocídio propriamente dito, mas fizeram parte do processo de expropriação do judeu como indivíduo da sociedade e que levaram e que foram grandes cumpridores de leis de segregação e que se beneficiaram em larga medida de processos de expropriação, mas não eram necessariamente efetivamente nazistas que levaram a solução final a cabo. Então, existem muitas complexidades nessa tessitura da sociedade. Não dá para levar a cabo Daniel Goldhagen e a ideia de que os alemães eram necessariamente antissemitas por natureza, mas também não dá para levar a cabo de que os alemães eram ou vítimas ou mesmo não ligavam para o que estava a acontecer. Muitos se beneficiaram e nessa própria juventude e a propaganda alemã era focada nessa juventude, não é? Da natureza, de como essa juventude era a forma de como a Alemanha renasceria como pátria, como nação, e até como império, necessariamente. Eu gostaria de fazer uma comparação, né, com o fascismo italiano, porque parece que lá o rei acabou meio que conduzindo o poder. Qual é essa relação entre as elites, que parece que num primeiro momento tinham medo, depois apoiam? Poderia ter sido diferente, digamos, se as elites não tivessem tanto medo do comunismo? Como foi esse processo? Porque Hitler chegou lá de uma forma democrática, os parlamentares nazistas e tal.
Sim, do ponto de vista na República de Weimar, sim. Depois a eleição dos plenos poderes é ultra discutível. O fechamento do parlamento, etc., porque acaba por essa lógica de que ele chegou ao poder do ponto de vista democrático, sim, ele chegou ao governo, mas os plenos poderes não. Ali já tem outra questão de uma, eu diria, de uma dobra, porque ele rasga a Constituição quando vota os plenos poderes e, a partir daí, governa de forma ultra-autoritária. Quando se fala das elites, as elites tinham uma grande desconfiança sobre o nazismo, uma grande desconfiança sobre a capacidade que o nazismo teria, de fato, de cumprir aquilo que estava prometendo, que era, de fato, recompor a economia e recompor a sociedade alemã de uma forma geral. A ponto que Hitler não teve, e o Partido Nazista não teve grandes financiamentos. Talvez você possa fazer uma exceção, como a exceção do chamado Dr. Thyssen, que depois se transformou, e já era naquela época, um dos maiores industriais alemães, porque faz parte do conglomerado de aço, não é? E depois da guerra houve uma fusão entre o grupo Thyssen e o grupo Krupp, se transformando no conglomerado ThyssenKrupp, que é o maior conglomerado de aço do mundo. O Dr. Thyssen, mesmo antes do nazismo chegar ao governo democraticamente, já era um financiador do partido nazista. E foi talvez um dos únicos grandes exceções do grande capital, e aí talvez isso desmonte um pouco a tese do Nikos Poulantzas em Democracia, Fascismo, a ideia de que o grande capital foi um dos grandes estimuladores do fascismo, não. Na verdade, ele surfou na onda depois que o processo já estava lá dentro, depois que Hitler, ao votar os plenos poderes, senta com o grande capital e começam as grandes negociações. E, claro, depois da exclusão completa dos judeus da sociedade, depois do uso massivo de mão de obras em campos de concentração, não necessariamente de extermínio, mas campos de trabalho forçado, onde os prisioneiros vão trabalhar para as grandes indústrias, e você vai ter diversos exemplos. Eu diria que, se você for à história das grandes corporações, que vai desde a BMW até a Citroën na França, você não anda em carro nenhum, você vai andar a pé e de bicicleta, que faz muito melhor para o mundo, diga-se de passagem. Mas se você for levar em consideração a história dessas grandes empresas, o envolvimento delas, Americanas né, também, né? americanas Norte-americanas. também, o envolvimento delas com o nacionalsocialismo e o uso do trabalho forçado. Bom, você não compra nem perfume Chanel, né, se você for nessa perspectiva, porque todas essas grandes empresas, e muitas delas, se beneficiaram majoritariamente do que foi isso. Então, eu não vejo uma ligação grande do nazismo com o grande capital. Eu vejo que o grande capital entra depois que o nazismo já é uma realidade, e já é uma realidade dentro do Estado, e aí começam efetivamente os grandes, os grandes investimentos, e o nazismo começa a se transformar num processo, porque não era, mas se transforma num partido político de elites, mas de elites que já estavam majoritariamente no poder. Veja, se pega um Hermann Göring da vida, ele já tinha vida política antes do nazismo. A vida política é diferente de Heinrich Heydrich, que a vida política dele está dentro do nazismo propriamente dito. Mas Goering, por exemplo, não. Vários vão começar a ter vida política e se transformar nessa elite dentro do nazismo, dentro do próprio sistema, no sistema já do Estado, já com todas as instituições aparelhadas, com a sociedade civil controlada. Não era o caso de muitos dos políticos que já estavam no sistema e que vão entrar nesse sistema depois. Então, é claro que, sem a constituição de uma elite nazista, e uma elite que foi forjada muitas vezes dentro do próprio nazismo, porque nós estamos falando de um partido periférico, de uma região periférica da Alemanha, que nasce numa cervejaria, ou seja, não tem nada de elite ali. Eles se consideram uma elite intelectual do passado alemão, do passado inventado. Eu diria que a Alemanha, na cabeça do ideário nazista, eu vou utilizar aqui uma expressão do meu colega Michel German, é uma Alemanha imaginária, imaginária, que só existiu efetivamente na cabeça deles. A invenção da mitologia constituída pelo Reich, ou mesmo, eu iria além,
o que nós estamos conversando, a invenção das elites no nazismo é uma invenção. E claramente, quando nós estamos falando de elite do grande capital, sim, ok, a BMW, a Volkswagen, etc., essas empresas, sim, já eram grandes, já eram consolidadas, a maior parte delas dentro, e vai aportar no grande capital. Mas o conceito de elite nazista é criado. E é criado dentro do próprio nazismo, dando a essa elite, sabe aquilo que o Agualusa chamou de vendedor de passados? Era exatamente o que se fazia na Alemanha, a ideia de que, olha, vocês já estão no poder, então presente vocês já têm, o que falta a vocês é passado, e o passado a gente cria. E era exatamente isso que se fazia, porque boa parte deles ou não era nazista, ou já tinha, inclusive, participado de manifestações do próprio comunismo, da social-democracia, e, de repente, todos eram nazistas desde antes de ter nascido. Isso é um passado inventado, é uma tradição inventada. Perfeito. Muito obrigado. Bom, para nós encerrarmos esse primeiro programa, né, porque a nossa ideia é continuar esse papo, vamos falar um pouquinho de algum livro, alguma dica de leitura que o senhor possa dar sobre o que nós já abordamos, algo que o senhor recomende para as pessoas lerem, por favor. Bom, eu vou indicar algumas coisas que eu acho que são muito, muito interessantes. Eu queria começar indicando o historiador inglês-americano, né? Ian Kershaw, e acho que os livros do Kershaw, especialmente para aqueles que gostam dessa leitura biográfica, que se debrucem sobre a biografia de Hitler dele, porque o debate que está ali sobre a competição entre as elites, sobre a forma de como este indivíduo era um ditador fraco, forte, qual é o papel de um personagem de liderança fascista perante o próprio fascismo. Então, eu acho que esse livro acaba por ser maior do que a história de um indivíduo, mas é a história de como um sistema e um indivíduo trabalham juntos, funcionam juntos. Eu acho que esse livro acaba por ser muito, muito bom nesse sentido. Não gosto de fazer autopropaganda, mas eu indicaria muito Passageiros da Tempestade, Fascistas e Negacionistas no Tempo Presente, porque não só a primeira parte do livro inteira, a gente faz, eu e o Francisco Carlos, a gente faz um apanhado sobre os fascismos históricos, e que vai desde lá do genocídio contra os aborígenes na Austrália, não é? Passando pelos hereros na Namíbia e passando pelo fascismo, pelo que nós podemos considerar e chamar de fascismo oriental, o Japão, e aquela constituição toda do que vem a ser esse contexto do que foi chamado na historiografia de época dos fascismos, até os novos fascismos. Então, eu acho que talvez seja um livro em língua portuguesa que tenha esse motivo condutor que vai para o Ocidente, Oriente, que vai do fascismo histórico ao fascismo presente, que fala do presente, que fala da invasão do Capitólio, que fala do que foram os desdobramentos da invasão do Capitólio e todas essas questões. Então, acho que isso acaba por ser, para mim, significativo por essas questões. E acho que a gente tem uma quantidade imensa de livros que abordam essa relação entre fascismo, nazismo, guerra, e eu acho que um dos mais destacados talvez seja a Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton. Eu acho que esse coloca os nomes nos lugares, eu acho que ajuda as pessoas a entender o fascismo histórico do fascismo contemporâneo. Temos até resenha no canal sobre esse livro do Paxton. Professor, então seguimos nossa conversa daqui a pouquinho. Eu agradeço muito a sua presença, acho muito enriquecedora, parabéns. Agradeço a todos que vão nos assistir aí e deem uma olhada nas playlists, que nós temos já várias coisas aqui sobre fascismo, e deixem seus comentários aqui abaixo. Se tiverem perguntas também, esse programa está sendo gravado, vocês podem ir aqui embaixo da descrição. Professor, uma boa noite, muitíssimo obrigado. Afonso, boa noite a todos aqui e todas que estão
nos assistindo. É um prazer estar falando com vocês e até a próxima. Espero que a gente possa estar junto mais vezes. E espero ter ajudado vocês a esclarecer algumas das questões de uma história sensível. Muito obrigado. Seguimos nossa conversa então em breve. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.